Colossenses, capítulo 1, versículo 9, até o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós vamos orar, meus irmãos, pedindo para que Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, te engrandecer, te adorar pelo que tu és, por seus atributos, tua santidade, tua justiça, tua soberania, teu amor. Queremos te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pela graça de poder estar com saúde em tua casa te adorando, pelo ar que respiramos, por teus livramentos e providência. Nos humilhamos na tua presença, te agradecendo pelo perdão pleno que nós temos em Cristo Jesus e pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, tanto na exposição da palavra, quanto na recepção da palavra em nossos corações. Que o Senhor, neste momento, venha fazer com que teu Espírito Santo derrame um bálsamo, um óleo da unção do Espírito em nossos corações, quebrantando nossos corações para receber com alegria esta semente que é a tua palavra. Submetemo-nos à tua soberania, teu amor e ao teu poder. Fala conosco e glorifica o teu nome nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o que nós mais queremos em nossas vidas é agradar a Deus. O que mais nos satisfaz como crentes não são as realizações pessoais, projetos pessoais, materiais, terrenos. O que mais agrada nosso coração é agradar a Deus, e esse é o nosso maior objetivo. Se esse não é o seu maior objetivo, você tem que rever se realmente você nasceu de novo. Inclusive, Paulo nos exorta a sempre fazer uma autoavaliação. Paulo diz aos Coríntios, ele diz à igreja de Corinto: examinai a vós mesmos se estáis na fé. Então nós devemos sempre fazer um autoexame para saber se nós não somos apenas religiosos ou se realmente nós estamos na fé, se nós nascemos de novo, se nós nos convertemos de fato. E um sinal de que realmente você se converteu de fato é se o seu maior propósito é agradar a Deus. Essa é a sua maior preocupação? Esse é o seu maior desejo? Esse é o plano da sua vida, agradar o coração de Deus? Se isto não for prioridade em sua vida, ou você é muito imaturo, ou você está perdido nas trevas. Porque uma ovelha, ela tem que ter como maior objetivo agradar o coração de Deus. Contemplando este desejo das ovelhas e esse plano que Deus tem para conosco, ele usou o apóstolo Paulo para escrever esta carta, esta epístola à igreja dos Colossenses, para mostrar para eles qual é o caminho para que eles venham agradar a Deus, para nos ensinar como agradar a Deus, como ter uma vida que de fato agrade o coração de Deus. E se você veio nesta manhã para a igreja para adorar a Deus e para saber como o agradar mais ainda, então esta palavra é para você. Se esse é o seu maior objetivo de vida, agradar a Deus, esta palavra é para você. Neste pequeno trecho da carta de Paulo aos Colossenses, ele vai nos mostrar como ter uma vida agradável a Deus. De fato, no versículo 9 ao versículo 12, essa é a tese principal. Viver de modo digno e agradável a Deus. Como viver de um modo agradável a Deus? Vejamos se não é de fato esta a tese principal, viver de modo digno para agradar a Deus. Versículo 10. Assim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado.
Então, tudo que ele fala do versículo 9 ao 12 é nos ensinando como viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Se é isso que você mais quer em sua vida, agradar a Deus, viver de modo agradável a Deus, esta palavra é para você. Com base nisso, nós podemos, meus irmãos, dizer que o tema desta mensagem é uma vida agradável a Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje de manhã. Uma vida agradável a Deus, com base, então, neste trecho da palavra de Deus. Como viver uma vida agradável a Deus? Como é uma vida agradável a Deus? Que agrada o coração de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, Paulo fala que uma vida agradável a Deus é uma vida com conhecimento. Veja o versículo de número 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Alô, som. Então, Paulo aqui mostra que para nós vivermos uma vida digna, uma vida agradável a Deus, nós devemos, em primeiro lugar, buscar uma vida de conhecimento. Então, uma vida agradável a Deus é, em primeiro lugar, uma vida com conhecimento. Pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo usa aqui 3 palavras que remetem à questão do conhecimento. A própria palavra conhecimento, pleno conhecimento aqui, epignosco, significa conhecer alguém ou conhecer algo. Depois ele usa a palavra grega sofia, sabedoria, porque todas essas palavras remetem de fato a conhecimento. Porque Deus quer que nós venhamos crescer em conhecimento. Se você quer agradar a Deus, você não pode ter uma vida estagnada. Você tem que conhecer cada vez mais o próprio Deus, conhecer a sua vontade. Ora, meus queridos irmãos, não é à toa que está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 está escrito: sigamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Também Pedro fala em sua segunda epístola, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se você quer agradar o coração de Deus, então cresça em conhecimento, assim como Cristo cresceu em conhecimento. Ele sendo o próprio Deus, Jesus sendo o próprio Deus, ele se dispôs em crescer em conhecimento. É o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 52. E o menino crescia em estatura e conhecimento diante dos homens e diante de Deus. Então Deus quer que nós tenhamos conhecimento. Deus não quer que você viva uma vida de misticismo, de sentimento, ou de misticismo cultural, escravizados por um misticismo cultural. Não, Deus quer que você tenha uma vida cristã centrada no entendimento, até porque a nossa adoração a Deus é uma adoração lógica, centrada no conhecimento. É o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto lógicos, latria lógicos em grego, um culto lógico, um culto com conhecimento. A nossa adoração a Deus tem que ser com conhecimento, nosso relacionamento para com Deus tem que ser conhecimento, a própria vida eterna é conhecimento. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, a quem enviaste, e conheçam a ti e a teu filho a quem enviaste. Então, conhecer a Deus, isso é ter vida eterna. Então, se você quer agradar o coração de Deus, quer ter uma vida agradável a Deus, que você tenha uma vida com conhecimento. Mas que tipo de conhecimento é esse? É um conhecimento diferenciado? É um conhecimento espiritual? É muito mais do que conhecimento acadêmico? Veja, nós temos evidências textuais que apontam para a especificidade deste conhecimento, diz respeito a um conhecimento espiritual. Primeiro porque Paulo, ele ora e ele nos estimula a orar para transbordar neste tipo de conhecimento. Versículo 9.
Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então veja, se é um tipo de conhecimento que eu tenho que orar, que eu tenho que pedir para Deus, então não é um conhecimento acadêmico. Você não precisa orar para ler Berkhoff, você não precisa orar para ler Abraham Kuyper, você não precisa orar para ler Bavinck, para ler as Institutas de Calvino, você não precisa orar para ser especialista em alguma área da teologia, mas para ter entendimento espiritual você precisa orar. Então não é qualquer tipo de conhecimento que ele está falando aqui, é o conhecimento espiritual. O próprio texto o atesta a respeito, versículo 9, finalzinho, entendimento espiritual. Porque Deus não quer que o seu povo viva em trevas, porque Deus é luz. Nós não estamos mais na luz, nas trevas, nós estamos na luz. As trevas nos deixam perdidos, cegos, sem saber para onde vai, o que está acontecendo. Mas quanto mais conhecimento espiritual você tem do mundo espiritual e da sua vida, mais equilibrado você vai ser, mais sábio você vai ser. Você vai ter força para suportar as lutas, você vai entender com mais facilidade o que está acontecendo com a sua vida, por que você tem certas dificuldades, certos problemas, certos desafios, e esses desafios não vão te debilitar, não vão te derrubar, não vão te colocar por terra, te prostrar, porque você tem um entendimento espiritual das coisas que acontecem. Então, você tem que ter conhecimento, mas não é qualquer tipo de conhecimento. É um conhecimento espiritual, é uma sabedoria espiritual. Especialmente para conhecer mais a respeito da vontade de Deus, é o que diz o versículo de número 9. Você quer agradar a Deus, você quer ter uma vida digna e que agrada a Deus, inteiramente agradável a Deus, você tem que ter conhecimento. Conhecer o quê? Conhecimento espiritual e conhecimento da vontade de Deus, diz o versículo 9. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então veja, onde nós iremos encontrar a vontade de Deus? Nas Sagradas Escrituras. Aqui não diz respeito à vontade soberana de Deus sobre os decretos, o que Deus decretou para o futuro de nossa vida, porque é impossível nós conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas no que diz respeito a eventos do futuro. Nós não podemos conhecer. Mas nós conhecemos a vontade revelada, porque as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. E o que foi revelado? A sua vontade nas Sagradas Escrituras. Isso significa que para que você cresça em conhecimento espiritual, você tem que conhecer a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Então, se você não estiver lendo a Bíblia, você não está agradando a Deus. Porque é através da leitura bíblica que você vai conhecer mais a vontade de Deus. Você vai saber mais quais são as intencionalidades de Deus para a sua vida. O que Deus quer de você, o que Deus requer de você. Como nós lemos no profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. É isso que Deus quer de ti, ó homem. Então, como conhecer o que Deus quer de nós? Lendo a Bíblia, conhecendo a sua vontade revelada. É desse tipo de conhecimento que ele está falando, é uma sabedoria espiritual a partir da própria Escritura Sagrada. Você tem sabedoria a ponto de Deus poder te usar para aconselhar alguém? Você tem sabedoria a ponto de Deus te usar para consolar alguém, para discipular alguém, para evangelizar alguém? Se você não tem, é porque você não está repleto, você não está transbordando deste conhecimento espiritual. E lembre-se, é um conhecimento espiritual, não acadêmico. É nossa obrigação, como crentes, estudar as Sagradas Escrituras, estudar os entornos das Sagradas Escrituras, que é o quê? Teologia. Todos os crentes são incentivados a isto. Estudar teologia, ler literatura reformada, bíblica. Mas você não tem que colocar isso como alvo principal da sua vida. São apenas acessórios que vão nos ajudar a entender as Escrituras Sagradas. Mas existe um certo nível de entendimento que nem um doutor em teologia consegue sem a ajuda de Deus. Sim, é um entendimento espiritual. E aí você precisa pedir para Deus. E por que Deus colocou este limite? Porque conhecimento acadêmico qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter e pode se gloriar disto. Por isso que Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, que o saber ensoberbece. Quanto mais
Você estuda teologia, literatura evangélica protestante, hermenêutica, você estuda aconselhamento, você estuda teologia sistemática, teologia bíblica, você estuda antropologia bíblica, missiologia, teontologia, pneumatologia, você vai estudando, de repente você começa a se achar superior aos outros, você começa a se achar melhor do que os outros, você começa a se achar o mestre na igreja. O pior de tudo é que a nossa geração tem gente que se gloria só porque adquiriu algum conhecimento assistindo podcast. A geração anterior, a antiga, se gloriava ainda de conhecer literatura, de ler livros. A de hoje não. Eu tenho minha opinião formada, porque assistiu uma palestra na internet, não lê nem 4 livros por ano, mas já se sente o teólogo só porque acompanha alguma referência teológica na internet. Não é desse tipo de conhecimento que o texto está falando, é um conhecimento espiritual, uma perspicácia espiritual, uma sabedoria espiritual. E aí, se você não for humilde, você não vai ter. Você pode citar as Institutas de Calvino inteira. Se você não for humilde, Deus não vai te dar essa sabedoria espiritual. Não dá mesmo. Porque senão você vai usar para se gloriar. E a Bíblia diz, em 1 de Pedro, capítulo 5... que Deus dá a sua graça aos humildes. Sabedoria espiritual, entendimento espiritual é um favor, é um presente, é uma graça, e Deus não dá para qualquer um. Você precisa ser humilde. E como você vai saber se você é humilde ou não? Quando você clama a Deus, quando você ora a Deus para você ter esse tipo de sabedoria. Porque quando você ora, você está admitindo que você depende dele. É o que diz o texto. Eu oro por vós, eu peço para que vós venhais a transbordar neste conhecimento. Então, você precisa conhecer a vontade de Deus. Que tipo de conhecimento é esse? Não é o conhecimento acadêmico, é conhecer mais de Deus, da sua vontade, e crescer em relacionamento com Deus. Porque existe o conhecimento sobre Deus e o conhecimento de Deus. Versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Porque conhecimento acadêmico, teórico, conhecimento de geração para geração, tradição oral, isso aí é conhecimento sobre Deus. Foi o que Jó fez com seus filhos. Jó recebeu o conhecimento sobre Deus de seu pai e foi passando para os seus filhos. Então, Jó conhecia sobre Deus, ele sabia sobre Deus, mas ele ainda não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Depois de toda a tribulação que Jó passou, e depois que Deus se revelou para ele, ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem, ou seja, agora eu tenho um conhecimento de Deus. Você tem conhecimento de Deus a partir de um relacionamento íntimo com Ele? Ou o que você conhece de Deus é do que você ouviu falar? Você só ouve falar sobre Deus ou você tem um relacionamento íntimo e real com Ele? Então você precisa ter esse conhecimento, e é um conhecimento espiritual, conhecimento das Escrituras, da vontade de Deus, e um conhecimento de relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus, mais você vai agradar o coração de Deus. Enoque teve esse tipo de conhecimento. Enoque, ele não se deteve apenas na tradição oral, que era o forte daquela época de Enoque, mas ele conheceu a Deus, ele teve o conhecimento de Deus, porque ele se relacionava com Deus em intimidade. Isso agradou tanto ao coração de Deus, que Deus o tomou para si. Não sabemos de que forma, se Deus já o trasladara de uma forma específica, mas Deus o levou desta terra, porque Deus estava se agradando tanto de Enoque, que Deus o tomou para si, porque Enoque tinha essa intimidade com Deus, e de acordo com o texto do Salmo 25, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem e guardam a sua aliança. Então, se você quer ter uma vida agradável a Deus, tem que ser uma vida com conhecimento, não conhecimento acadêmico apenas, mas especialmente um conhecimento espiritual, e por isso você tem que pedir para Deus. Você não vai conseguir isso com livros, não vai. Você não vai conseguir isso com livros. Você tem que colocar a cara no pó e dizer, Deus, eu preciso de entendimento espiritual das Sagradas Escrituras. Não é para você se vangloriar, é para você ter mais ferramenta espiritual para abençoar vidas. É para isto. Então, se você quer saber como ter uma vida agradável a Deus, uma vida agradável a Deus é, em primeiro lugar, uma vida com conhecimento de Deus e de sua vontade. Um conhecimento espiritual. Em segundo lugar, é uma vida com crescimento. Uma vida agradável a Deus é uma vida com crescimento. Em primeiro lugar, com conhecimento. Em segundo lugar, com crescimento. Versículo de número 10. A fim de viver de modo digno do Senhor,
para seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o frutificando e crescendo já aponta para a ênfase do apóstolo Paulo, de que para você ter uma vida que vai agradar a Deus de forma inteiramente agradável a Ele, você tem que crescer, você tem que ter crescimento em sua vida. Uma vida agradável a Deus é uma vida com conhecimento e uma vida com crescimento. Porque, em primeiro lugar, porque esse é o plano de Deus para nossas vidas. Ora, está escrito em Efésios capítulo de número 4, versículo 13 a 16, que Deus deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas e mestres, a fim de que nós cresçamos, sendo edificados, que nós deixemos de ser meninos levados por todo vento de doutrina, mas que nós alcancemos a perfeita varonilidade, maturidade de Cristo Jesus. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, tenha crescimento espiritual. Deus não quer que você seja um menino espiritual. Inclusive, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 11, ele diz: antes eu pensava como menino, eu até sentia como menino, e falava como menino. Agora eu falo como homem maduro. Mas tem crentes, meus irmãos, que têm 2 anos de igreja, 3 anos de igreja, 5 anos de igreja, 10 anos de igreja e não cresceu ainda. Não cresceu. Está com a sua vida espiritual atrofiada. Não houve um desenvolvimento. E isso não é de hoje. Desde a época dos apóstolos, haviam crentes que não cresciam espiritualmente. Está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 12, onde o autor diz: ora, vós devíeis ser mestres, mas ainda são necessitados de leite espiritual. Havia um grupo naquela igreja, que foi direcionada a carta aos Hebreus. Aquela igreja tinha um grupo de crentes que, ele diz, tendo ocorrido tanto tempo, devias ser mestres. Ou seja, o que o autor está dizendo é, existem crentes que já deveriam estar ensinando a outros, no discipulado, no evangelismo, no aconselhamento. Mas não, passa anos e anos e continuam carentes, mimados, doentes. Por quê? Não amadureceram espiritualmente. Quantos anos de igreja você tem? Quanto tempo de igreja você tem? Então, você já deveria ser mestre. Você já deveria estar discipulando pessoas. Não o tempo todo carente de ser acolhido, abraçado, discipulado. Já deu. Já deu. Até quando você vai ficar choramingando dizendo, ninguém me ama? Já está na hora de você ir para frente e cuidar dos outros, ao invés de passar a vida toda sentindo falta de ser cuidado. Buscando cuidado, amparo. Você não vai crescer, você não vai amadurecer espiritualmente? Ora, quem está dizendo isso não sou eu, é o texto bíblico, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Dado o tempo decorrido, deviam ser mestres, mas ainda são necessitados de leite espiritual. E como saber se você é imaturo ou não? Bom, se você continua sendo egoísta, querendo que todo o sistema solar gire em torno de você, se você quer que o reino de Deus, a igreja, gire em torno de você, isto significa que você é imaturo ainda. Porque o crente maduro, ele não está preocupado consigo, com suas feridas. Não, o crente maduro é, em que posso servir? Onde eu posso servir? O crente maduro não está preocupado mais em ser acolhido, ele já está preocupado em acolher a outros. Só se justifica essa sede de você se sentir amparado quando você é um novo convertido. Um novo convertido tem que ser amparado. Um novo convertido tem que receber assistência da igreja. Agora, quem não é novo convertido, tem que parar de exigir que o sistema solar gire em torno dele. Tem que partir para o serviço a Deus. Sim, certamente, isso é um sinal de imaturidade espiritual. Outro sinal de imaturidade espiritual, meus irmãos, é a rebeldia. Você ouve Deus falar contigo domingo após domingo, mas não larga o pecado. Então você é como uma criança, porque, inclusive, do ponto de vista biológico, o provérbio diz que a estultícia está ligada ao coração da criança e precisa ser libertada através da vara. Mas, quando diz respeito ao mundo espiritual, à vida espiritual, um crente que ouve domingo após domingo mensagens de exortações
e não cresce, não muda, não amadurece, isso é um sinal de que ele continua sendo uma criança espiritualmente. E precisa sempre do mesmo leite, sempre do mesmo leite. Então, precisamos crescer espiritualmente. De fato, precisamos crescer espiritualmente. Enquanto você estiver sentindo carência de que todos estejam à sua volta, te amparando, ou você é um novo convertido, e aí o processo é natural, você sentir necessidade que a igreja te abrace, ou você é um crente velho de igreja carente. Crente velho de igreja carente, sendo que você já deveria estar instruindo a outros, servindo a outros. Agora, como que nós vamos crescer espiritualmente para agradar a Deus? Olha, devemos crescer espiritualmente em caráter, porque o texto fala sobre caráter. O versículo 10 fala sobre o frutificar, a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, frutificar. Ele repete o conceito do versículo 6, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescimento, e crescendo. Então veja, como que eu vou crescer espiritualmente? Como que eu vou crescer? Quando eu crescer em caráter, em frutificação. O frutificar aqui nos faz lembrar do fruto do Espírito. Algumas pessoas dizem que só existe um fruto do Espírito, que é o amor, e os demais são como que gomos de uma mesma fruta. Não, meus irmãos, todos aqueles atributos ali são frutos do Espírito, não é só o amor. E por que Paulo usa o singular? O fruto do Espírito é o amor, porque ele está focando na individualidade de cada uma das partes. O amor é fruto do Espírito, a paz é fruto do Espírito, a mansidão é fruto do Espírito, tudo isso é fruto do Espírito. O que significa crescer espiritualmente? Significa avançar no desenvolvimento e na manifestação do fruto do Espírito em sua vida. Isto significa maturidade espiritual. Desenvolver cada vez mais o fruto do Espírito em nosso caráter, parecer mais com Cristo, mudança de caráter. Então, veja que se você quer ter uma vida agradável a Deus, você tem que ter conhecimento. Uma vida agradável a Deus é uma vida com conhecimento. Em segundo lugar, uma vida agradável a Deus é uma vida com crescimento. Crescimento espiritual. Não seja menino, mas seja maduro espiritualmente, frutificando no caráter. E não somente isto. O crescimento aqui não é só caráter, é serviço, versículo de número 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificar toda boa obra. Eu tenho que desenvolver meu caráter, e esse desenvolvimento do meu caráter tem que aparecer em toda boa obra. O que é boa obra? Diz respeito a serviço a Deus. Ora, Paulo diz a Timóteo em sua segunda epístola, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, útil para o ensino, para a correção na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu estudo a Bíblia, me aprofundo na Bíblia para estar habilitado para toda boa obra. Então, boa obra aqui não é pegar uma cesta básica e distribuir aos pobres. Não é só isso, tá? Porque quando você ajuda os necessitados, também é uma boa obra. Mas por causa da influência do catolicismo brasileiro e do espiritismo, as pessoas acham que boa obra na Bíblia é só ajuda social. Não, boa obra aqui significa serviço a Deus e serviço ao próximo. Mas é servir a Deus. Quanto mais eu desenvolvo meus dons, meus talentos, quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu estou crescendo espiritualmente. O crescimento é em caráter e em serviço. Em caráter e em serviço. Você está servindo a Deus em quê? Em que área você está servindo a Deus? Aí você diz, pastor, mas eu não sei qual é o meu espaço dentro da igreja. E você acha que o reino de Deus se resume à Rua Orense 320? Você acha que o reino de Deus se resume a este local? Ora, o local onde você trabalha, estuda e onde você mora, também é reino de Deus. E lá você pode e deve servir a Deus e desenvolver seus dons. Então, crescimento espiritual significa desenvolvimento do caráter com o frutificar do Espírito, significa desenvolvimento do serviço em toda boa obra, e significa também, esse crescimento espiritual, crescer em intimidade com Deus. Por isso que ele repete o conceito no versículo 10 de pleno conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. Você quer amadurecer espiritualmente, quer crescer espiritualmente? Então faça o que Jesus disse e tenha intimidade com Deus. Mateus capítulo 6 está escrito, fechada a porta do teu quarto,
Quando foi a última vez que você fechou a porta do teu quarto e orou a teu pai que vem em secreto? Se você não tiver uma sequência de momentos de intimidade com Deus, você não vai amadurecer espiritualmente. Talvez as nossas crianças já sejam até mais maduras do que muitos crentes, porque quando eu converso com as nossas crianças da escola dominical, eu pergunto, e aí, está tendo o seu momento a sós com Deus? As crianças, estou tendo, eles aprenderam, ter um momento a sós com Deus, mas tem adulto que tem uma vida muito corrida e não tem tempo para Deus. A nossa agenda reflete nossas prioridades. Nosso despertador, nosso alarme, ele reflete nossas prioridades. Se você não tem momento a sós com Deus, é porque isso não é prioridade para você. E aí você não vai crescer nunca. Você vai continuar sendo aquele crente que quer ser amado por todos. Ninguém me ama. Claro, nós como igreja devemos dar assistência e ir atrás dos que estão feridos, estão se sentindo assim, assado. Mas você quer fazer parte do grupo dos carentes ou você quer crescer e ser maduro? Agora veja, meus queridos irmãos, nós temos aqui Paulo nos dando o caminho para ter uma vida agradável a Deus. Em primeiro lugar, uma vida agradável a Deus é uma vida com conhecimento. Em segundo lugar, uma vida agradável a Deus é uma vida com crescimento. Em último lugar, uma vida agradável a Deus é uma vida com fortalecimento. Versículo de número 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Sendo fortalecidos. Você quer agradar a Deus? Então se fortaleça espiritualmente. E o que é se fortalecer espiritualmente? Se fortalecer espiritualmente significa você ser cheio do poder de Deus. Versículo 11 diz isso. Com todo o poder. A palavra poder aqui vem da palavra da raiz grega de dínamos. O que significa esse dínamos? Ser cheio do Espírito Santo. Transbordar do Espírito Santo. No versículo 9 ele fala sobre o transbordar. Ser cheio do poder de Deus é isto. Atos 1,8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós devemos buscar o poder do Espírito Santo. Devemos buscar o enchimento do Espírito Santo. E como vai se manifestar esse poder de Deus na sua vida? Não sei. Porque o Espírito Santo ele sopra onde quer e como quer. Como é que eu vou dizer como é que ele vai manifestar? Só sei que a visão da igreja evangélica é que o sinal de que uma pessoa está cheia do poder de Deus ou cheia do Espírito é falar em línguas. Veja que visão imatura, limitada e superficial. João Batista falava em língua, por acaso? Porque João Batista falava em língua, tem um texto bíblico falando de João Batista, mas não houve homem igual a João Batista. Essas questões sobrenaturais pertencem a Deus porque Ele é o dono da igreja e do seu reino, mas o ser cheio do poder de Deus não diz respeito a você fazer movimentos chamativos, tanto físicos como orais. Não, às vezes existem pessoas quietas, introvertidas, comportadas, e são cheias do poder de Deus. Quando abre a boca, corações se quebrantam, porque são cheias do poder de Deus. Agora, é claro que na sua soberania, Deus pode derramar o seu poder sobre a vida de alguém, a ponto da oração daquela pessoa fazer até um morto ressuscitar. Pode. Ainda é comum hoje em dia? Não é comum, mas Deus pode. Eu, por exemplo, sou presbiteriano, e não me surpreendo quando ouço um testemunho da cura de um câncer, ou de alguém que foi ressuscitado. Não me surpreendo. Porque Deus pode derramar o poder em uma região, em um grupo, em uma igreja, ou em uma pessoa, a ponto de haver sinais sobrenaturais. Mas esse não é o maior sinal. Ser fortalecido espiritualmente é ser cheio do Espírito Santo, o que não significa necessariamente manifestações sobrenaturais, mas significa especialmente o poder de Deus em seus lábios, em sua voz. Agora veja, ser fortalecido no Senhor. O que é ser fortalecido no Senhor? Paulo nos dá esta ordem em Efésios capítulo 6, versículo 10. Portanto, sede firmes e fortalecidos no Senhor. Como? Através do poder de Deus eu vou me fortalecer, diz o versículo de número 11. Com todo o poder, segundo a força. E ele usa 3 palavras que remetem à força. Fortalecidos, poder e força. Para mostrar que nós precisamos dessa força do Espírito Santo, força da sua glória. E como nós vamos ser fortalecidos? Primeiro, com o tratamento do nosso caráter através das provações. Nós somos fortalecidos à medida que nós somos
nós nos tornamos mais resilientes e pacientes nas tribulações. Aí nós somos cada vez mais fortalecidos. Então você precisa enxergar com bons olhos a tribulação que você está passando, porque a luta que você está passando, Deus está te fortalecendo, mas você se sente fraco. Observe o antinômio, o contraste. Quanto mais eu passo por lutas, eu me sinto fraco. Você está se sentindo fraco, mas você não está fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais você se sente fraco, saiba que Deus está te fortalecendo muito mais. Porque quanto mais você se sente fraco, mais Deus te usa. Essa é a matemática de Deus. E como que Deus faz com que nós nos sintamos fracos? Através das tribulações. Por que Ele manda tribulações? Para nós nos tornarmos mais perseverantes e longânimos. Diz o versículo de número 11. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Deus está te fortalecendo, te tornando mais longânimo, te tornando mais perseverante. E como Deus nos torna mais perseverantes? Nos colocando em tribulações que nós não temos saídas, nos colocando em situações insolúveis. Deus te coloca em uma tribulação, em uma angústia que você não tem uma solução. E como você não tem uma solução, você vai depender mais de Deus. E você vai ser obrigado a esperar. Quando algo está em nossas mãos, meus irmãos, quando a solução de um problema está ao nosso alcance, é fácil. Nós vamos lá e resolvemos. Está com um problema financeiro, mas você tem como solucionar? Você faz o seu corre, como diz no dia a dia. Estou aqui na correria para resolver esse problema. Mas e quando é um problema que você não tem solução? Que fugiu do seu controle? Deus está te tornando paciente. Porque você não tem saída. Você não vai se matar em sã consciência. Você vai ter que aguentar a tribulação. Mas, pastor, estou orando e a luta não passa. Porque Deus está te ensinando a ser longânimo e perseverante. E quanto mais perseverante, mais longânimo, mais você está sendo fortalecido. Então, o fato de você estar se sentindo fraco não é um sinal de que você não está sendo fortalecido. Deus está fortalecendo a sua musculatura espiritual, o seu caráter, através das lutas, porque as lutas vão te tornar mais perseverantes, vão te tornar mais longânimo, mais paciente. Então, Paulo nos diz em Romanos 12, sede pacientes na tribulação. E assim você está sendo fortalecido. Com alegria, diz o final do versículo de número 11, com alegria, para que você possa servir a Deus com alegria. Ele te fortalece através das lutas, você passa a olhar para as lutas com outro olhar, então você começa a trabalhar para Deus com alegria a despeito das lutas. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, agora muito mais me gloriarei. Ele vai se gloriar nas lutas, por quê? Porque ele entendeu o propósito das lutas. Assim que você entender por que você está sofrendo, que é Deus te fortalecendo, então você vai passar a se alegrar. E isso faz parte desse processo de fortalecimento. E não apenas isso, gratidão, versículo 12, dando graças ao Pai. Quanto mais luta, mais perseverante. Quanto mais perseverante, mais fortalecidos. Então, graças a Deus por isso. Deus está te fortalecendo. Então, agradeça a Deus pelas lutas. Agradeça a Deus pelas lutas, porque as lutas é Deus te fortalecendo. É Deus te fortalecendo. Então, com ações de graças a Deus, dando graças ao Pai, para que isso gere cada vez mais em seu coração esperança da glória. Diz o final do versículo 12, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, esse processo todo vai aumentar a intensidade da minha esperança da herança que há de vir. A herança. Então, mais fortalecidos, mais esperançoso, mais agradecido, mais alegre. E assim se forma esse círculo. Você quer agradar a Deus? Como é uma vida agradável a Deus? É uma vida com conhecimento, uma vida com crescimento e uma vida com fortalecimento. Se você tem esses 3 elementos em sua vida, você está agradando a Deus. Se você tem conhecimento de Deus espiritual, sabedoria, conhece a vontade de Deus, está conhecendo mais a vontade de Deus, intimidade com Deus, então você está agradando a Deus. Se você está crescendo espiritualmente, você está agradando a Deus. Mas se você ainda é um menino espiritual, então você ainda é imaturo, não está agradando, não está vivendo de modo agradável a Deus. Então, com o conhecimento, com o crescimento e com o fortalecimento,
Isto, sim, é uma vida agradável a Deus, uma vida com conhecimento, com crescimento e com fortalecimento. Que Deus assim nos abençoe.